Enjoying the food in Portugal is one of the best things about living here. Last week I brought you to a restaurant down in Alfama where we learned some of the vocabulary and phrases that you're going to need to be able to order your food in Portuguese. Today we're carrying on with that same topic. We are talking to Zé Paulo, the owner of the restaurant Velho Eurico here in Alfama, and he is now going to tell us a bit more about Portuguese gastronomy and the restaurant itself in Portuguese. So if you're ready for a listening exercise, you can activate the subtitles in English if you're a beginner, Portuguese if you're intermediate, but if you want to test yourself because you're feeling advanced, then you can have no subtitles at all. Let me know how you get on with the listening exercise in the comments and let's dive in. O meu nome é José Rocha, eu sou cozinheiro há cerca de 6 anos e há cerca de 1 ano e meio iniciei o meu projeto aqui, é o meu primeiro projeto, é o Velho Eurico. Há 1 ano e meio quando comecei este projeto, eu peguei num restaurante que já tinha alguma história. Portanto, era um restaurante com cerca de 40 anos, mais ou menos. O Sr. Eurico já estava cá há 40 anos. Ele, a mulher e uma equipa de moradores aqui do bairro. Portanto, era uma casa muito amada pelo bairro. Nós viemos mudar um bocadinho o conceito, porque o que nós gostamos de fazer é a comida tradicional portuguesa, só que com tentar dar mais, um bocadinho mais de trabalho nas confecções, portanto, transformar a gastronomia portuguesa numa coisa um bocadinho maior, ou seja, tentar elevar um bocadinho a nossa gastronomia. Esse sempre foi o objetivo. E o objetivo é que o pessoal que as pessoas se sintam em casa aqui e que não venham comer só para ser servidas. O objetivo é que venham e que entrem na nossa casa. E é por isso que as pessoas normalmente gostam de nós, porque criamos um ambiente muito familiar. Então o pessoal adora, além da comida das pessoas gostarem, também gostam muito da nossa onda e do nosso ambiente. A gastronomia tradicional em Portugal é uma gastronomia de muito conforto. Eu posso defini-la como gastronomia, a cozinha da avó, que é exatamente isso que nós queremos fazer, que é pegar nas receitas das nossas avós, das nossas mães e dar-lhes um bocadinho de mais amor, se for possível. Se não, mantê-las igualmente como elas faziam há anos atrás, porque são sempre muito boas, porque é a comida da avó e é sempre reconfortante. E é esse o nosso objetivo, é as pessoas chegarem aqui e compararem-nos com as avós, com as mães. Portanto, esse é sem dúvida o principal objetivo do projeto. Os pratos mais tradicionais daqui, do Velho Eurico, serão o bacalhau à Brás, que é um dos pratos mais tradicionais da cidade de Lisboa, assim como o arroz de pato, que é um arroz cozinhado no estofado do pato e depois é mandado ao forno para ganhar uma crosta muito crocante. É muito tradicional também aqui em Lisboa. E depois vamos pegando em pratos de outras regiões. O objetivo é ir de norte a sul do país e tentar transformar alguns desses pratos. Por exemplo, temos uns croquetes de borrego, que a receita inicial é um ensopado de borrego, que é um prato tradicional do Alentejo, e que transformamos num petisco, e é um dos best-sellers, o pessoal gosta muito, e é sempre esse o objetivo, é tentar transformar, não para pior, tentar transformar sempre para melhor. Sem dúvida que o meu favorito será o bacalhau à Brás, sim, porque é um prato com muita história para mim, e é um prato que tu vês em quase todos os restaurantes em Lisboa. A maioria deles não o fazem como deveria, e isso deixa-me de certa forma um bocadinho aborrecido, porque é um prato que para mim, ou seja, toda a minha família faz bacalhau à Brás e de uma forma muito boa. Portanto, para mim esse foi também um desafio gigante, poder ter a oportunidade de transformar algo que já é genial, só por si. E sim, sem dúvida que o bacalhau à Brás é o prato mais especial da casa.